Professor, a grande dúvida de todos aqui, que já desde que confirmamos o seu nome é o que nós queríamos lhe perguntar, é em relação aos Estados Unidos e Irã. Só que daí hoje, no final da tarde, início da noite, veio mais uma notícia envolvendo o Irã, o Trump dizendo que vai taxar em 25% os países que possuem negócios e acordos comerciais com o Irã. Se a gente for analisar isso a risco, o Brasil é um desses países, então pode estar aparecendo um outro tarifaço por aí. O senhor acredita nisso? Acha que é mais uma bravata dele? Não é bravata, é fato. Queríamos ouvir para começo de conversa sobre esse tema. Eu não sei como que ele vai administrar isso, né? O Irã comercializa aí com 100 países, sei lá, ou mais até. E é uma relação entre o país e o Irã. Como é que ele vai taxar uma relação entre dois países? Como é que ele vai entrar no meio? É brincadeira, é megalomaníaco. Esse Trump está extrapolando completamente as suas... Ele acha que ele é um deus, que ele tem uma capacidade total aí do mundo. Não há como ele aplicar uma taxa dessa. Como é que você percebe, Viaro, a execuibilidade, desculpe a palavra difícil, né? É inexequível uma aplicação de uma taxa dessa natureza. Na rede social dele, aquela Truth Social, ele escreveu: qualquer país que faça negócios com o Irã pagará uma tarifa de 25% sobre quaisquer e todas as transações realizadas com os Estados Unidos. Então sobretaxa. Sim. Sobretaxa. E acrescentou: a decisão é final e conclusiva. Então é isso. Então aí é uma punição, e não é um acréscimo entre a transação entre os países. Não. Quem negocia com o Irã vai ser sobretaxado pelos Estados Unidos. Com relação aos Estados Unidos, exatamente. Ou seja, devolve o tarifaço, né? Mas você sabe que isso é um tiro no pé dos Estados Unidos. E aí o meu comentário aí agora vai ficar até mais completo, né? Uhum. Isso é um tiro no pé que já tinha sido dado, um tiro no pé quando ele taxou o mundo inteiro contra os Estados Unidos, né? Ele aumentou as taxas porque os países que vendiam para os Estados Unidos sobretaxaram. E isso ele arrecada mais, porque ficaram mais caros. Agora, isso aumenta os preços dentro dos Estados Unidos, pressiona a inflação interna nos Estados Unidos e encarece o produto. Então, um café da manhã dos Estados Unidos, que vai carne do hambúrguer, café e laranja, né? Eles não tomam tanto leite de manhã, que o produto vem do Brasil, ele se custava $10, passou a custar 12. Isso encareceu, isso aí aumenta a inflação, isso empobrece o estadunidense. Bom, ele arrecadou $2 a mais de sobretaxa. Aumentou o caixa dos Estados Unidos, mas empobreceu o estadunidense. Isso eu havia criticado. Agora, quando ele faz isso com relação a um país que comercializa com o Irã, ele afasta esses países, geralmente países médios e mais pobres, que vão procurar outros parceiros no mundo, especialmente a China, que está comprando do mundo inteiro. A China precisa de países que vendam para a China, que ela é a maior compradora do mundo. Então o Trump só piora a situação econômica dos Estados Unidos com esse tipo de medida. Achando que ele é o grande e poderoso, ele vai se indispondo com o mundo contra ele, né? Então essa medida é absolutamente inócua, né? Mas eu queria, já que você tocou nesse assunto, isso aí é o menos importante nesse momento, é a sobretaxa. A grande questão hoje são as manifestações que estavam ocorrendo, elas já desapareceram da mídia, porque, na verdade, a mentira não se sustenta, não é? Elas tinham uma base real, porque havia um descontentamento
Voltei do Irã faz pouco mais de um mês. Cheguei do Irã dia 4 de dezembro. Passei 15 dias no Irã, já relatei isso para vocês. A nossa moeda no Irã é uma moeda forte. Quando você faz o câmbio, tendo o dólar de intermediário, mas quando você faz direto, né, quando você raciocina direto real para reals, real para reals é a moeda deles, ou tumãs, né, você sente que você tem um poder aquisitivo maior, né? Por exemplo, um expresso, dentro do hotel pagar R$1,50, isso não existe. Fora do hotel hoje, um expresso em qualquer lugar, menos que R$9, você não paga. Você imagina dentro de um hotel, né? Então, as coisas no Irã estavam muito baratas para nós. E aí houve um certo movimento. Acontece que, aproveitando esse movimento, alguns oportunistas, e pior do que oportunistas, pessoas infiltradas, agentes da CIA, do MI6 inglês e do Mossad israelense, aproveitaram e começaram a fazer protestos violentos contra o governo e começaram a aparecer algumas armas no meio da manifestação. Ora, estas armas começaram a disparar tiros contra agentes do governo. E o governo reagiu, evidentemente, né? Você imagina a oposição ao governo Lula faz uma manifestação em Brasília, na Praça dos Três Poderes, de repente aparecem uns fuzis que começam a disparar contra as forças de segurança em Brasília. E o governo vai reagir como? Não faz nada? Faz, sim, senhor. Reage na bala. Por quê? Porque não pode fazer manifestação armada contra o governo. Aí é guerra civil. Então, começou a acontecer isso. Estas manifestações são de fora para dentro. Não são manifestações legítimas. Então, isso começou a extrapolar. Isso é o chamada tentativa de uma revolução colorida ou uma guerra híbrida. O dedo, né, de agentes externos, de potência estrangeira. Então, nós conhecemos exatamente como isso funciona. Revolução de veludo, revolução lilás, revolução, né? São as tais revoluções de várias cores que eles inventaram. O Irã, isso não vai funcionar. O apoio da população à revolução iraniana continua muito firme. Se você quiser e puder passar algum vídeo, eu tenho bastante que eu recebi lá do Irã, eu posso te mandar um vídeo de 3 minutos legendado, muito emocionante, que é feito pelo líder Ali Khamenei, que é o líder espiritual do Irã. Você vê o pronunciamento dele, um pronunciamento religioso, político, não é? De um chamamento pela uma unidade nacional, né? Então que ele deixa muito claro que o iraniano que faz uma manifestação subordinado a uma potência estrangeira, este é rejeitado pelo seu próprio povo. Não é? Quer dizer, como quem diz, é um traidor. E nenhum país do mundo tolera a traição, né? Então, você veja as manchetes do mundo inteiro, eu tenho aqui 25 portais que ficam abertos, inclusive os portais Washington Post, Wall Street Journal e The New York Times, que eu sou assinante, tem que assinar esses para a gente poder ler as matérias, né? Eles já estão registrando o refluxo, né, daquilo que talvez nem tenha sido verdadeiro, né? Porque as imagens podem ter sido geradas por inteligência artificial. A gente já não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira, né? Então, as imagens verdadeiras do Irã, eu tenho aqui muitos vídeos que eu recebo de lá, né? Porque eu estou com muitos contatos com os ayatolás, com os sheiks. Hoje mesmo, no meu canal, às 19 horas, entrevistei um sheik iraniano, está no Brasil há 15 anos, ele é da alta cúpula religiosa, né? Um homem muito respeitado. E não tem a menor possibilidade de
o líder espiritual, o governo reconhece há um desemprego, há uma inflação, e isso tem que ser combatido. O governo está tomando medidas, mas aproveitar essa situação para sabotar o governo, aproveitar uma situação justa, que o líder espiritual fala: vocês têm todo o direito de protestar, precisam fazer isso, mas subordinar isso a interesses estrangeiros, isso é inaceitável. Então, Viaro, aqui é uma afirmação com muita convicção, posso estar enganado também, né? O Irã não cairá, como a Venezuela não caiu, né? E acho que a Venezuela vai resistir também. É diferente. Você tem ali esse sequestro do presidente Maduro, foi uma operação muito espetacular, muito estudada. Houve ali, não houve traição. O que houve, evidentemente, infiltração. Não há governo que não tenha infiltração. No Irã teve infiltração. Não há governo que não tenha. Não há governo. Dentro da Casa Branca tem infiltração, evidente, né? Então, mas houve resistência. 100 soldados, 32 cubanos e 68 venezuelanos morreram em combate, tombaram, resistindo, né? Mas eles conseguiram. 7 soldados estadunidenses foram feridos, tem 2 hospitalizados ainda, e um helicóptero foi avariado, né? Agora, eles explodiram as usinas de energia, Caracas ficou às escuras, os soldados da Força Delta têm óculos que enxergam totalmente no escuro, os venezuelanos não possuem, e mais do que isso, eles colocaram nos sistemas lá eles hackearam os sistemas militares de defesa, mísseis militares, né, que ficaram inoperantes. Eles aniquilaram, não foram acionados as defesas aéreas. Uhum. Então, por tudo isso, eles aterrizaram, né, os helicópteros, né, os soldados da força da elite dos Estados Unidos, que é a Força Delta, criada em 77, desceram no Forte Tiuna, tinha lá essas traições, eles sabiam de tudo, eles treinaram, reproduziram o bunker num campo de treinamento. Ou seja, então foi uma operação muito bem, né, feita e fizeram, né? Agora, não derrubaram o governo. O governo continua, o chavismo continua muito firme, né? Então, o governo da Venezuela, o governo do Irã continuam firmes, né? Perdemos a Síria. O governo do Líbano não é um governo tão firme como já foi, né? Ou seja, é uma disputa política no mundo em andamento. Estão tentando essa guerra lá que fala que é guerra na Ucrânia. Não, é uma guerra para derrubar o governo da Rússia, para desgastar o governo da Rússia. São 11 mil, outros falam 15 mil, outros falam 20 mil sanções contra a Rússia, para desgastar a Rússia, se possível para derrubar o presidente da Rússia ou matá-lo, como tentaram agora, né, os drones na casa dele, o enxame de drone na casa do presidente da Rússia. O objetivo é matar o Vladimir Putin. Isso é um peão no sistema internacional de luta anti-imperialista, é um peão que cai, é um peão muito importante. Com Xi Jinping eles não têm condição nem chegam perto lá, né? Mas a Rússia está sob ataque, né, de uma guerra da OTAN contra a Rússia, que eles chamam de uma guerra da Rússia contra a Ucrânia.
Mas é a OTAN que está atacando, né? Porque a Ucrânia não tem condições. Um exército de 700 mil soldados, o maior exército da Europa, da França e Alemanha, tem 150 mil soldados. Por que a Ucrânia tem que ter 700 mil? Para enfrentar a Rússia. A Ucrânia é um país de 20 milhões de habitantes. Hoje tem 10. Metade da Ucrânia já está espalhada pela Europa, né? A Ucrânia acabou como um Estado organizado, né? Um Estado desestruturado, só subsiste porque a União Europeia sustenta, né? E, aliás, está atrás de 200 bilhões de dólares para ver se ela sobrevive ainda 2 anos em guerra. A União Europeia quer continuar a guerra. A guerra acabou, perdeu a guerra, né? Zaporizhzhia acabou. Eles conquistaram 4 províncias e cada dia caem várias cidades aí nessas últimas 2 províncias, Kherson e Zaporizhzhia, né? A Ucrânia perdeu a guerra, mas a guerra não para, porque a União Europeia não aceita.